Quem fala é o professor Francisco, da disciplina Introdução à Análise Matemática, e eu venho aqui para apresentar uma videoaula sobre os números reais, a primeira videoaula, na verdade. Faremos outras, como a gente vai ver aqui no final dessa videoaula. Nesse primeiro momento a gente vai apenas apresentar algumas propriedades básicas dos números reais, seguindo um caminho um pouco diferente daquele que a gente vinha fazendo na disciplina, antes dessa parada que a gente teve aí devido à Covid. E é isso, vamos lá. Quais são os objetivos dessa videoaula, né? A gente quer aqui descrever para vocês o conjunto dos números reais, que a gente denota aqui como R, como um corpo, e compreender algumas consequências dos axiomas de corpo. Por que a gente está fazendo dessa forma e não seguindo o mesmo modelo que a gente vinha fazendo antes da parada, né? A gente vai fazer tem vantagem e tem desvantagens, né? Quando a gente apresenta o conjunto dos números reais como um corpo, a gente vai, de forma axiomática, né? A gente vai aqui tentar organizar melhor o raciocínio, né, da construção dos números reais, sem se prender a excesso de detalhes sobre números reais. Também a gente vai correr menos riscos de chegar a algumas conclusões erradas, por não dependermos de nossa intuição, nesse caso, certo? E, ademais, as demonstrações que a gente vai fazer aqui, elas podem ser aproveitadas para outras estruturas matemáticas que têm esses mesmos axiomas ou partes desses axiomas, tá, gente? Isso não significa que a outra forma que a gente fez, que a gente construiu os números reais por meio das sequências que a gente chamou lá, sequências especiais de números racionais, né, sequências de Cauchy, né, que a gente fez até de uma forma informal. Não que aquele modelo lá não seja bom, muito pelo contrário, eu gosto muito daquela forma como a gente fez. Na verdade, essa forma se complementa com aquela, porque também não adianta a gente fazer um modelo axiomático de uma determinada estrutura matemática e no final a gente constatar que esse modelo ele não existe, né? Na prática ele não existe, não tem um conjunto concreto com determinadas operações que satisfaçam aquele modelo, que tem aquelas propriedades daquele conjunto axiomático que a gente definiu, certo? Então os axiomas eles podem nos levar a uma contradição ou chegar em algo vazio, né? Digamos assim. Então a construção concreta por meio dos números racionais é uma forma interessante, digamos assim, para confirmar que esse modelo axiomático funciona bem para o caso dos números reais, tá, gente? Então, meio que se complementa, como a gente já fez em algum outro momento usando os números racionais, a gente vai fazer aqui de uma forma um pouquinho diferente que usando o modelo axiomático, ok? Então, a gente vai começar aqui lembrando alguns conjuntos, né, com vocês, alguns conjuntos numéricos tal, mais para a gente quebrar o gelo e começar a escrever algumas coisas aqui com vocês, né? Para vocês entenderem também um pouco da dinâmica. Peço aqui desculpa se a letra não ficar muito legal, mas enfim, vou tentar aqui caprichar e vou também, essa aula também eu não vou editar a videoaula, vou deixar ela de forma bem espontânea assim mesmo, porque a videoaula foi preparada para a turma e somente para essa turma, tá? Então vão me desculpando as imprecisões, como a gente em sala de aula tem os erros e não dá para editar esses erros, né? Então aqui na videoaula também esses erros vão ficar, não tem um problema com isso, tá bom, gente? Então vamos lá, então aqui o conjunto dos números, a gente vai denotar por n o conjunto dos números naturais, e esse n0 a gente vai denotar por n o conjunto dos números naturais acrescido do zero, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, esse n aqui para a gente é os naturais, começando no 1, 2, 3 e assim por diante, né? N. Aquele conjunto dos números naturais, onde para cada número existe o seu sucessor. E aqui a diferença
do n0 para o n é que a gente acrescenta ao zero aí, tá? Ao conjunto. 2, 3 é o mesmo, praticamente o mesmo conjunto, tá? Então, na verdade, esse conjunto aqui nada mais é do que o n união o zero, tá? E aí aqui, como vocês devem lembrar, a gente nesse conjunto dos naturais, ou aqui nesse naturais com zero, a gente pode somar dois números, né? Dois ou mais números, 1 mais 2 é 3, 3 mais 5 é 8, a gente tem a operação aqui de soma, né? E também a gente pode também fazer aqui, digamos, 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou seja, 4 parcelas de 3, na verdade. Então aqui 4 parcelas, né? 4 parcelas. Isso aqui, na verdade, a gente pode substituir, ao invés de a gente fazer esse tipo de soma, a gente pode simplesmente multiplicar 4 por 3, ou seja, que é 12, né? A gente tem uma operação aqui de multiplicação definida também de forma bem natural sobre o conjunto dos números naturais, tá? Aqui também pode ser os naturais ou pode ser os naturais com zero. E como vocês devem lembrar também, a gente aqui quando a gente soma o número zero com qualquer outro número natural, se eu somar zero com mais 7, por exemplo, isso dá 7. Se eu somar zero com 1, isso dá 1. E assim por diante, né? Ou seja, somando zero com qualquer número natural, isso sempre dá o próprio número natural. Quando isso ocorre numa estrutura algébrica, a gente diz que esse zero aqui é um elemento neutro. Da mesma forma que quando eu multiplico 1, no caso aqui usando a outra operação, né, a operação de multiplicação, vou fazer aqui de outra cor, se eu fizer, digamos, 1 vezes 7, isso dá 7. Se eu fizer 1 vezes 0, isso dá o próprio 0, e assim por diante, né? Então, se eu fizer 1 vezes n, isso aqui também dá o próprio n. Note que o 1 e o 0, eles têm um jeitão parecido, né? Quando eu faço a operação de zero, operação aditiva, né? Com qualquer outro número, dá o próprio outro número, e também quando eu faço a operação do 1 com qualquer outro número, dá o outro número. Esses elementos com essa propriedade a gente chama de elementos neutros, né? Aqui no caso é o elemento neutro aditivo com relação à adição, e o 1 é o elemento neutro multiplicativo, tá? Já estou introduzindo isso aqui porque a gente vai usar essas nomenclaturas mais à frente. Deixa eu apagar aqui. E aqui eu estou interessado, por exemplo, digamos que eu queira, deixa eu colocar no amarelo aqui, a cor que a gente estava usando. Se eu quisesse resolver algo desse tipo, 3 mais x, ou seja, igual a zero, ou seja, existe algum número natural, existe esse x, existe esse símbolo aqui de existe, né? Existe esse número natural, essa é uma pergunta. De modo que quando eu somo a 3, ele dá igual a zero. E a gente sabe que não existe nenhum número natural, que quando eu somar a 3 vai dar zero. E daí surge a necessidade de um novo conjunto, que aí no caso é o conjunto dos números inteiros, tá, gente? Então, conjunto dos números inteiros, a gente vai acrescentar os opostos dos números naturais aqui, dos naturais com zero, né? Então esse conjunto aqui é constituído pelos números, digamos assim, vamos escrever 0, 1, 2, 3, né, os naturais lá, inclusive o zero, e a gente acrescenta os opostos aditivos do 1, do 2, do 3 e assim por diante, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Agora sim, aquela nossa equação lá, 3 mais x igual a zero, ela tem solução em z, né? Então existe, para esse caso aí, existe um x em z, de modo que, tá ok, 3 mais x é igual a zero, e esse x aí, na verdade, esse x é igual ao menos 3, tá, gente? Então, os inteiros
tem como papel esse aqui da gente adicionar os opostos dos números naturais para resolver esse tipo aqui de equação. E se você notar, a gente pode estender aquelas operações de soma e de multiplicação dos números naturais, vou até usar um termo aqui, de forma natural para os inteiros, né? Só para dar um exemplo, digamos que a gente some menos 7 somado com menos 7 somado com menos 7, ou seja, em 3 parcelas, digamos que eu quero somar 3 parcelas, tem 3 parcelas, né? Se eu quero somar 3 parcelas do menos 7, isso nada mais é do que 3 vezes menos 7, que a gente sabe que é menos 21, tá? Então, assim, a gente consegue estender aquela operação de multiplicação e a operação de soma aqui, naturalmente, de forma bem natural para o conjunto dos números inteiros, né? Aquelas operações que a gente tinha aqui. Só que aqui, eu vou apagar aqui novamente, a gente aqui recai em outro problema. Por exemplo, eu poderia aqui perguntar para vocês poderia aqui perguntar para vocês se existe algum x em z inteiro. Poderia perguntar aqui, tal que x vezes, por exemplo, menos 1, isto aqui dá igual a 1. Eu poderia perguntar aqui. A gente sabe, neste caso existe, sim, a resposta seria sim, né? Seria sim. E esse x aí, no caso, seria, por exemplo, menos 1. Quando eu faço menos 1 vezes menos 1, isto aqui dá igual a 1, tá? Por outro lado, se eu fizer essa mesma pergunta aqui, para o menos 1 funciona e para 1 também, né? Eu poderia perguntar para vocês se existe algum número x, de modo que x vezes 1 dá igual a 1. O próprio 1 resolve essa equaçãozinha, né? Mas se eu perguntasse para vocês, fizesse a mesma pergunta, se existe um x inteiro, tal que x vezes o 2, por exemplo, isso dá igual a 1, e a resposta aqui nesse caso, não existe nenhum número inteiro com essa propriedade, né? Na verdade, esse x a gente escreve ele como sendo um meio, né? Ou seja, 0,5, já usando aí a notação dos números racional, seria a fração meio. E isto aqui é justamente o conjunto dos números racionais, e daí vem a necessidade da gente definir esse conjunto aqui dos números racionais, que são números da forma m sobre n, onde m e n ambos são números inteiros, e este n aqui é um número inteiro diferente de zero. E aí aqui sobre esse conjunto, a gente também define duas operações, tanto de soma quanto de multiplicação, ou seja, a gente vai somar duas frações, a sobre b mais c sobre d. Essa soma aqui a gente define ela como sendo AD mais BC, não parece, mas isso aqui é um D, tá, gente? Sobre BD. E a gente também define o produto de A sobre B vezes C sobre D, uma multiplicação, que é AC sobre BD. É com essas duas multiplicações, com essas duas operações, desculpa, esse conjunto aqui, ou seja, essas operações, elas estendem de forma natural aquelas operações anteriores, só para você ver. Se B e D ambos forem igual a 1, esses números aqui seriam inteiros, né? Seria A sobre 1 mais C sobre 1, seriam números inteiros. 1 vezes 1 é 1, e aqui seria a soma dos números, e aqui seria A vezes 1, e 1 vezes C, seria só A mais C, que é a soma que a gente já tinha. Da mesma forma que seria só A vezes C, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Então, essas operações aqui estendem de forma natural as operações que a gente tinha para os conjuntos dos inteiros e dos naturais. E aqui agora a gente resolve aquele problema que a gente tinha, por exemplo, se existe algum número, pergunta se existe algum x em que tal que x vezes 2 dá igual a 1, e neste caso existe. Aí aqui neste caso a resposta é sim, e esse x
esse x é igual a 1 meio, tá? Porque 1 meio vezes 2 é igual a 1, né? Usando aqui a nossa definição de produto, que isso é 1 vezes 2, que é 2, e 2 vezes 1, né? A gente aqui teria um escondido aqui, né? 2 vezes 1 é 2, e 2 dividido por 2 seria 1, tá? Então, esse conjunto aqui, ele cobre aquele tipo de equação, esse tipo de equação que os inteiros não resolvem. Do mesmo jeito aqui, 1 vezes qualquer, aquelas mesmas operações que a gente tinha. Fica meio bagunçado aqui, mas como esse negócio está gravado, vocês podem assistir em outros momentos, né? Ou seja, quando eu faço 1 vezes qualquer número racional, isso dá o próprio número racional. E quando eu faço zero somado com qualquer número racional, isso dá o próprio número racional. Ou seja, aquele 1 e o 0, aqueles números continuam com aquelas mesmas propriedades de elemento neutro, né? O elemento neutro multiplicativo e este aqui o elemento neutro aditivo, tá? E dado um número racional, ele tem o oposto, né? Quando eu faço a soma, aqui é só trocar deixar o mesmo número e trocar o sinal aqui, vai dar zero, né? Só que esse conjunto dos racionais, embora ele resolva parcialmente essa nossa situação, ele não cobre todos os números, digamos assim, todas as situações possíveis, né? E o caso clássico aí, digamos que a gente tenha um quadrado de lado 1. Se a gente quiser medir essa diagonal aqui desse quadrado, essa diagonal aqui, a medida dessa diagonal, na unidade de medida que você tiver, não vai ser um número que pertence a esse conjunto aqui, né? A gente já sabe do conhecimento que a gente tem, essa medida aqui é igual a raiz de 2, e esse número não é um número racional, né? Então a gente precisa de um conjunto maior que contenha esse Q, né? E aí entra os números reais, e é o que a gente vai passar a fazer aqui agora, tá ok, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui no... Então, vamos ver aqui como é que funciona, no caso, o conjunto dos números reais definido a partir de suas propriedades axiomáticas. Então, a gente vai definir duas operações sobre esse conjunto. Digamos que a gente não soubesse que conjunto seria esse, a gente vai dar uma estrutura abstrata para ele, e a gente vai ver que essas operações aqui vai desencadear um outro conjunto de consequências, que são consequências já que a gente conhece dos números reais, certo? Então a gente define duas operações sobre o conjunto, né? Uma operação aqui de soma e uma operação de multiplicação. Essas operações nada mais é do que pegar um parzinho ordenado, ou seja, de números aqui, de R, um parzinho de números reais, e associa a sua soma, e a gente está pedindo que o resultado dessa soma seja um número real. Da mesma forma, quando a gente faz a multiplicação de dois números reais, pega um parzinho de números reais e efetua a multiplicação, que a gente aqui está denotando por um pontinho, né? Isso aí associa o resultado dessa multiplicação de um número real, certo? Então, essas duas operações, a gente pede que essas duas operações satisfaçam um conjunto de axiomas, que é o que a gente vai ver aqui. A gente pede que essas operações, tanto de adição quanto de multiplicação, elas sejam associativas. O que significa ser associativo? Significa que quando eu fazer a soma de 3 ou mais números desse conjunto aí, desse conjunto básico, que no caso aí é o conjunto dos números reais, tanto faz eu fazer a soma de x mais y e ao resultado dessa soma somar z, como fazer a soma de x ao resultado de y mais z. Basicamente isso é para dispensar o uso desses parênteses quando for conveniente aí para a gente. Ou seja, eu posso fazer essa soma aqui da melhor forma que eu achar no momento aí que eu estiver efetuando a soma. Eu posso fazer x mais y e depois somar z, ou posso fazer x somado ao resultado de y mais z, e a mesma coisa aqui para a multiplicação, tá, gente? Comutatividade, então somar x com y, a mesma coisa de somar y com x, e multiplicar x por y, a mesma coisa de multiplicar y por x.
E aqui elementos neutros, né? A existência de dois elementos. E aí aqui esses elementos, tá, como está dito aqui, são distintos, tá, gente? 0 e 1 são elementos distintos. O que está dizendo aqui, a gente está pedindo que o 1 seja diferente de 0, tá? E aí nessa estrutura, se a gente não exigir, na estrutura de um corpo abstrato, se a gente não exigir que o conjunto, que o número 1 seja diferente do número 0, o modelo que a gente vai obter é um modelo trivial, é um conjunto unitário, né? E não serve para muita coisa, tá? Então é por isso que a gente faz essa exigência. E esses dois elementos têm aquelas propriedades básicas que a gente viu lá para o conjunto dos números naturais, dos inteiros e dos racionais. Ou seja, quando eu somo um x ao elemento zero, isso dá o x, isso vale para todo x, e da mesma forma, quando eu multiplico o x pelo 1, isso aqui dá o próprio x também para todo x. Ou seja, esse zero aqui tem o papel do elemento neutro aditivo e 1 faz o papel do elemento neutro multiplicativo. E aí, se a gente for usar a comutatividade que a gente for usar, não, a gente pode usar a comutatividade que a gente viu no axioma anterior, somar x com zero é a mesma coisa de somar zero com x, e multiplicar x por 1 é a mesma coisa de multiplicar 1 por x, certo? Então, em alguns livros, vocês podem até achar aí que ele vai dizer x mais zero é igual a 0 mais x, que é igual a x para todo x, da mesma forma aqui para a multiplicação pelo 1. Mas a gente não precisa colocar porque isso aí é uma consequência dos axiomas anteriores, tá? Então, esse zero aqui é o elemento neutro aditivo e esse 1 é o elemento neutro multiplicativo. Neste caso aí, né, todos esses axiomas, a gente está colocando um x, está colocando os reais, mas isso poderia ser um conjunto x arbitrário, inclusive poderia ser o conjunto dos números racionais aqui, tá? E aí também a gente quer aqui a existência de inverso aditivo e inverso multiplicativo, né? Do mesmo jeito que a gente tinha os inversos lá para os inteiros e para os racionais, a gente quer que isso funcione de forma aqui para os reais, né? A gente, nessa estrutura axiomática. Então, aqui, embora seja muito comum esses dois termos, inverso aditivo e inverso multiplicativo, eu particularmente não gosto muito desse termo aqui, eu prefiro o termo oposto, é mais simples. E aqui eu esqueço essa palavra multiplicativo e uso só a palavra inverso. Então, quando eu me referir à palavra oposto, eu estou me referindo ao inverso aditivo. E quando eu me referir apenas a inverso, esteja subentendido que é o inverso multiplicativo. Tá? Estou fixando aqui algumas nomenclaturas e linguagem. Estou usando isso aqui porque o livro também usa essa linguagem para caso vocês vão consultar o material teórico, vocês saibam aquilo que está consultando, tá? Então, o que significa esses inversos, né? O que é que significa esses inversos? Isso significa o seguinte, dado um x qualquer real, todo x real, para todo x real vai existir um outro número real que quando eu somar esse x que eu tinha com esse outro número real, vai dar aquele zero que era o elemento neutro, que é o elemento neutro da adição, certo? Então, ou seja, dado um x qualquer, sempre vai existir um outro número real que quando eu somar esse x vai dar como resultado o elemento neutro aditivo. Isso aqui é todo, tá, gente? E aí tem uma propriedadezinha aqui que a gente tem um abuso de linguagem que a gente está cometendo aqui, mas eu vou explicar aqui para vocês, eu vou deixar como exercício, é que quando isto aqui vale, ou seja, que todo número x possui inverso aditivo, esse inverso aditivo, ele sempre vai ser único, em qualquer estrutura que você admitir esse conjunto de axiomas que a gente está admitindo aqui. Então, o primeiro exercício é mostrar que o inverso aditivo é único. Ou seja, se você mostrar que y mais x é igual a zero, esse y necessariamente vai ser esse menos x aí que a gente está admitindo que existe, tá? Ou seja, a existência e a unicidade desses opostos. Então, por isso que a gente abusa aqui da notação e já coloca esse menos x, porque é o número, que é o sinal que a gente usa para o oposto, né, de um número. Do mesmo jeito aqui, para o inverso multiplicativo, ou simplesmente para o inverso, a única condição a mais aqui que a gente coloca é que esse x precisa ser
diferente de zero, que é o significado da gente colocar essa estrelinha aqui acima à direita e acima do conjunto, né? Então, todo x real, diferente de zero, possui inverso multiplicativo no sentido de que vai existir um número real, ou seja, vai existir esse outro número real aqui, que quando eu multiplicar x por esse número que eu estou dizendo que existe, vai dar um número 1 que a gente sabe que é o elemento neutro da multiplicação, tá? Do mesmo jeito como ocorria aqui para o inverso aditivo, vai ocorrer aqui também para o inverso multiplicativo. Esse camarada aqui, quando existe, ele é único, tá? Então é também um exercício mostrar a unicidade desse elemento. A gente vai colocar lá no material teórico para vocês fazerem isso, certo? Então, e aí finalmente tem uma última propriedade aí, que é a propriedade de distributividade. Essa propriedade nada mais é do que a propriedade que relaciona as duas operações que a gente tem definida no conjunto, que é a operação de multiplicação e a operação de adição, certo? Então, se multiplicar x pela soma de y mais z, é a mesma coisa fazer o x vezes y e ao resultado somar x vezes z, tá? Então, você vai distribuir aqui x vezes y, x vezes z e fazer essa soma. A gente também aqui coloca a distributividade só de um lado, porque se a gente usar a nossa comutatividade, isso aqui é a mesma coisa de y mais x, desculpa, y mais z vezes x. Ou seja, o lado em que a gente faz a distribuição aqui não importa, tá? Eu poderia colocar esse x daqui deste outro lado aqui do parênteses, ok? Isso aqui segue da propriedade do axioma de comutatividade. Então, com esses conjuntos de axiomas aqui, inverso aditivo, inverso multiplicativo, existência de elementos neutros para soma e multiplicação, associatividade, comutatividade e distributividade, com esses axiomas, se eu tenho um determinado conjunto, munido desse conjunto de axiomas, a gente diz que esse conjunto é um corpo, certo? E é essa estrutura que a gente vai dar para o corpo dos números reais. Algumas notações aqui, tá? Então, a gente somar x com o oposto de y, a gente, ao invés de usar essa notação aqui um pouco, de certa forma, até um pouco carregada, a gente substitui isso aqui por x menos y, elimina aqui desses dois símbolos, fica apenas um, e elimina esses parênteses, né? Então, somar x ao oposto de y é a mesma coisa fazer x menos y, e a gente chama isso aqui de diferença entre x e y. E do mesmo jeito que a gente usa lá para números racionais, fazer x, a multiplicação de x pelo inverso de y, ou inverso multiplicativo, é a mesma coisa de fazer, a gente vai escrever, e note que isso aqui é só uma notação, tá, gente? São notações. A gente escreve, ao invés de escrever dessa forma, a gente escreve x sobre y. Às vezes também é assim, né? Quando a gente tem um espacinho a mais, a gente escreve o x em cima e o y embaixo. Isso aqui a gente diz que é o quociente de x por y. E aqui é uma das formas que a gente, é até interessante, que a gente chama isso aqui de fração também, do mesmo jeito que a gente chama de fração de números inteiros, né, que é o conjunto que vai produzir o conjunto dos números racionais, isso aqui também a gente chama também às vezes de fração, e aí onde a gente entra num erro, onde a gente diz, os números racionais são o conjunto de todas as frações. Isso não é verdade, porque, por exemplo, raiz de 2 sobre 2 é uma fração, e isso aqui, obviamente, não é um número racional, tá? Então, cuidado com esse errinho aí, que às vezes a gente acaba cometendo por definir os números racionais como conjunto das frações, mas as frações formado por números inteiros. Então vamos ver algumas propriedades desse corpo, né, dos números reais, e essas propriedades a gente consegue deduzi-las mesmo se a gente não conhecesse aqui a estrutura dos números reais. Só com esses axiomas a gente consegue deduzir todas essas propriedades que a gente vai fazer aqui agora. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver aqui é que quando eu faço x vezes zero,
isso dá igual, isso vale para qualquer valor de x e para qualquer valor de y. Todas as propriedades que vão seguir aqui, tá? Não vou ficar repetindo que é para todo x e para todo y. Então, x vezes 0 é 0. Se o produto de dois números está dando igual a 0, um dos dois números é 0. Menos x é igual a x. Regras de sinais, x vezes menos y é igual a menos x vezes y, que é igual a menos x vezes y. Ou seja, mais por menos é menos por mais, que é igual a menos. E menos x vezes menos y é x vezes y, ou menos por menos é igual a mais. Tá? E, finalmente, se dois números quadrados, os quadrados de dois números são iguais, é porque um é igual a mais ou menos o outro. Tá? A gente vai fazer todas essas propriedades, fazer uma por uma aqui, devagarinho com vocês. Então, a primeira coisa que se a gente conseguir demonstrar que x vezes 0 é igual a 0, pela comutatividade, a gente também já estaria mostrando também que 0 vezes x é igual a 0, porque x vezes 0 é igual a 0 vezes x, pela propriedade comutativa, certo? Então, vamos ver como é que a gente deduz isto aqui. X vezes 0 é igual a 0, usando apenas aqueles conjuntos de axiomas que a gente viu ali para trás. Então, ó, observe que x vezes 0 mais x, isso é a mesma coisa de x vezes 0 mais x vezes 1, certo? Porque x vezes 1 por 1 ser o elemento neutro da multiplicação, a gente sabe que é igual a x. Se a gente usar aqui agora a propriedade distributiva, que tem um x e um x, é aquele famoso colocar o x em evidência, né, que a gente chama. Então, eu posso colocar aqui, vai ficar x vezes 0 mais 1, que isso aqui, x vezes 0 dá x vezes 0, e x vezes 1 dá x vezes 1, que a gente usou a propriedade distributiva, que é uma das propriedades que a gente tem lá, na verdade, um dos axiomas, né? Então, 0 mais 1 é quanto? É 1, né? Porque a gente viu que o 0 é o elemento, a gente está supondo que esse 0 aqui é o elemento neutro da soma, ou seja, quando eu somar o 0 com qualquer outro número desse conjunto, vai dar o outro número. Então, isso aqui vai ficar 0 mais 1 é 1, x vezes 1, e eu vou usar de novo que x vezes 1 é igual a x. Então, o que a gente acabou de verificar aqui é que x vezes 0 mais x, isso é igual a x, tá? Ou seja, isto aqui, né, que a gente fez, é igual a isto aqui. Uma sequência de igualdades. E aí, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer aquele negócio do cancelamento, né? Que no fundo é o quê? Que eu vou somar o oposto, porque todo número tem o seu oposto, né? Então, eu posso somar o oposto de x a ambos os lados dessa igualdade. E isso aqui vai implicar que x vezes 0, e aí eu não vou colocar os parênteses, gente, porque a nossa operação aqui de adição é associativo, né? Então, vou somar aqui menos x, então somei menos x desse lado, eu preciso somar menos x do outro lado, e isso aí, quando eu fizer isto, esse x com esse menos x, x somado com seu oposto dá zero, e 0 somado com x vezes 0 vai dar x vezes 0. Então, esse lado todinho aqui vai ficar x vezes 0. E x somado com seu oposto também vai dar 0. Então, a gente acabou de verificar que x vezes 0 é igual a 0, como eu havia comentado. Isso também é a mesma coisa de 0 vezes x. Note que eu não usei nenhuma propriedade particular do x. Esse x é arbitrário, tá, gente? Então, essa foi a primeira propriedade. Vamos passar para a segunda propriedade, que diz que se x vezes y é igual a zero, um dos dois números é igual a zero. Como é que a gente pode verificar isso aí? Então, para a gente verificar que um desses dois números é igual a zero, eu posso fazer o seguinte, vou supor que um deles é diferente de zero. Como eu quero concluir que um dos dois precisa ser igual a zero, e se eu supor que um é diferente de zero, eu preciso chegar que o outro é igual a zero. Então, digamos que esse x seja diferente de zero, então eu preciso concluir que o y é igual a zero. E aí eu poderia repetir o mesmo argumento para o y. Se o y fosse diferente de zero, eu precisaria concluir que esse nosso x aqui é igual a zero. Então vamos lá. Então suponha aqui, ó, suponha
que o nosso x aí é um número real diferente de zero. Se ele é diferente de zero, pela propriedade lá do axioma do inverso, né, que é o inverso multiplicativo aqui para a gente, todo número real diferente de zero possui um inverso. Então, existe, que a gente chamou lá de x a menos 1 real, tá o quê? X a menos 1 vezes x, isso aqui dá igual a 1. Então, dessa igualdade aqui, que a gente não usou ainda, o que é que eu vou fazer? Dessa igualdade eu vou multiplicar por x a menos 1. Os dois lados dessa igualdade, x vezes y. Isso aqui é x a menos 1 vezes 0, né? Então, eu cheguei aqui, multipliquei por x a menos 1 e multipliquei por x a menos 1 aqui. Então, ó, esse x a menos 1 vezes 0, a gente já viu que qualquer número multiplicado por 0 é 0. Pela parte A, isso aqui é igual a 0. E aqui eu posso usar a propriedade associativa da multiplicação, né, do axioma da associatividade, e fazer essa associatividade aqui. E quando eu juntar aqui o x a menos 1 com x, a gente sabe que x a menos 1 com x, isso aqui, desculpa aí, x a menos 1 com x, isso aqui dá 1. E 1 vezes y vai dar y. Então, este lado aqui vai ficar 1 vezes y, vai ser igual, como a gente tinha visto aqui, igual a 0. E 1 vezes y, a gente sabe que é y é igual a 0. Então, a gente supôs aqui que o x fosse diferente. Supôs aqui que o x fosse diferente de 0 e a gente concluiu que o y é 0. E aí, como eu falei no início, se a gente fizesse o contrário, supôs que o y fosse diferente de 0, a gente faria o mesmo argumento, ou seja, existiria um y a menos 1, né, por ele ser diferente de 0, de modo que fizesse y menos 1 vezes y é igual a 0, e eu multiplicaria aqui, ao invés de multiplicar do lado esquerdo, eu multiplicaria aqui do lado direito. E aí chegaria que o x é igual a 0, de forma inteiramente análoga. Tá, gente? Então, a gente agora mostrou a propriedade B. A propriedade C, deixa eu voltar para a cozinha amarela. A propriedade C está dizendo o seguinte, que o oposto do oposto de x é o próprio x. Existe uma forma muito simples de a gente enxergar isso. A gente pode pensar o seguinte, essa propriedade do oposto é uma propriedade simétrica. O que é que eu quero dizer com isso? Toda vida que um número for oposto do outro, o oposto é o oposto, aquele outro número é o oposto do primeiro. Ou seja, se o menos x é o oposto de x, então x é o oposto de menos x. É como você dizer que se João é irmão de Maria, Maria necessariamente é irmão de João. É uma propriedade simétrica. Mas se você não quiser enxergar dessa forma, ou seja, se menos x, esqueça esse menos aqui, se menos x é o oposto de x, que é assim que a gente escreve o oposto de um determinado número, então x é o oposto de menos x. Certo? Mas se você não quiser, você pode raciocinar dessa forma. Esse menos com menos x, calma, acho que deu um bug aqui na minha caneta, deixa eu apagar. Não vou editar essa parte, tá, gente? Vai ficar assim mesmo. Então, se esse menos x nada mais é do que o oposto de menos x. Então, quando eu somar esse número ao menos x, a gente sabe que isso aqui dá zero. Ou seja, eu estou somando o oposto desse número a ele, então dá zero. Que é a definição de oposto. Então, a essa igualdade eu posso somar x aqui os dois lados. Então, vou somar x aqui, isso aqui vai ficar menos x, somado com menos x, somado com x é igual a 0 mais x. E aí aqui esse lado, 0 mais x, o lado direito aqui dá x. E quando a gente, se você notar, menos x somado com x dá 0, né? Porque aqui é x somado com seu oposto dá 0, e 0 somado a esse número dá esse número. Então é menos x. Opa, ficou outra cor, mas vai ficar. Menos x dá igual a x, que era o que a gente queria verificar aqui. Tá? Então, essa é a propriedade C. A propriedade D é a propriedadezinha lá das regras de sinais. Deixa eu botar aqui na minha cor amarela de novo. Aqui. Então, a gente vai fazer aqui, por exemplo, vou fazer esta daqui, ó, que isto aqui é igual a isto.
E da mesma forma que a gente faz essa, a gente poderia fazer essa aqui, que a gente chama de análogo, tá? E depois a gente vai, desta igualdade aqui, a gente pode concluir, dessa primeira igualdade, dessas duas primeiras igualdades, a gente conclui essa facilmente. Digamos que essa aqui a gente já mostrou que essa aqui é verdade, digamos que a gente já fez esta. Vamos verificar logo essa aqui, a partir deste aqui. Como é que a gente pode fazer? Então, vamos escrever aqui. Isso aqui seria menos x vezes menos y. Isto aqui, pela primeira igualdade, note que aqui eu vou usar esse menos y, eu vou usar esta daqui, vai ficar menos x vezes menos y, certo? Então, esse menos que estava aqui, na verdade eu usei esta daqui, né? Que esta é igual a essa. Esse menos que estava aqui, eu tirei ele dos parentes, né? Eu tirei ele aqui, ficou menos x vezes y. Só que o meu y aqui não é y, é menos y. Então, ficou menos x vezes menos y. E aí eu aplico de novo. X, então aqui está menos. E aí, ó, x vezes menos y, x vezes menos y é menos x vezes y. Então, isso aqui é menos x vezes y. E aqui, e agora, finalmente, menos com menos, que a gente estava aqui, ó, esse menos, o oposto do oposto, é o próprio número, só que o nosso número aqui é x vezes y. Então, isso aqui fica x vezes y. Então, para fazer esta daqui, eu usei a letra C e usei esta daqui. Tá? Então, se não entendeu, depois você dá uma paradinha no vídeo aí, volta e tenta rever a explicação. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente é só essa parte aqui. Isso aqui é igual a isso. E essa segunda parte aqui é a consequência imediata. Então vamos lá. Como não vai caber aqui, vou abrir aqui um outro ambiente para a gente fazer. Então aqui a gente quer mostrar que x vezes menos y, que parece um quadro mesmo, né? Giz, tenta simular esse quadro mesmo, tá? X vezes menos y, eu quero mostrar que isso aqui é menos x vezes y, né? É isso que a gente quer verificar. Note que, o que está dizendo aqui? Estou dizendo que quando eu fizer o x vezes o oposto de y, isso aqui é o oposto de x vezes y. Então, para eu mostrar que esse número é o oposto deste aqui, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso somar esse número ao x vezes y e verificar que isso dá igual a zero. Se eu fizer isso, como o oposto de um determinado número é único, esse número necessariamente tem que ser o oposto desse. Então, aqui eu vou até fazer de outra coisinha. Vou voltar ao nosso amarelo. Então, vou fazer a soma de x multiplicado por menos y somado com xy. Então, se eu verificar que essa soma aqui dá igual a zero, é porque este número aqui é o oposto desse, ou seja, é menos ele. Então, ó, de novo, a gente pode aqui, esse x aparece aqui e aqui, né? Em duas, eu não botei aqui a multiplicação, mas a gente está subentendido que é a multiplicação. É o famoso colocar lá em evidência, né? Ou usar a regra da distributividade ao contrário, né? Ao inverso. Então, isso aqui vai ficar x vezes quem? Menos y somado com y. Ou seja, x vezes menos y dá x vezes menos y e x vezes y dá xy. Então, fica essa soma é igual a esse produto aqui. Só que isso aqui vai ficar x, vou repetir, menos y com y é zero, né? Ou seja, um número y somado a seu oposto dá zero. E a gente viu lá a nossa primeira propriedadezinha que qualquer número real, for o item A, né? Pelo item A, qualquer número real multiplicado por zero, isso dá zero. Então, como eu falei, quando eu somar esse número com este aqui, está dando zero, significa que este número é o inverso de xy, é o oposto, desculpa, de xy. Ok? E isso encerra a essa demonstração aqui, que este x vezes menos y é menos x vezes y. Deixa eu limpar isso aqui. E, finalmente, essa última propriedade aqui, se dois números, os quadrados de dois números são iguais, é porque um é igual a mais ou menos o outro. E aí, para este caso aqui, a gente vai usar esta propriedade B. Ou seja, esse B aqui vai implicar no E.
Vamos ver? Também não cabe aqui, eu vou voltar lá para aquele nosso ambiente. Então aqui eu estou admitindo que x e y são dois números cujos quadrados são iguais. E eu quero concluir aqui que isso é que a gente quer concluir, que x é igual a mais ou menos y. O que é que significa isso? Dizer que x é igual a mais ou menos isso é y é que x é igual a y ou que x é igual a menos y. Então vamos lá. Vou mudar a corzinha aqui. X ao quadrado ser igual a y ao quadrado. Opa, de novo aquele problema lá. Deixa eu apagar. Desculpem. Isso significa que x ao quadrado menos o y ao quadrado é igual a zero. Aqui a gente está usando aquela notação da diferença, né? Ou seja, isso aqui seria x ao quadrado mais o oposto de y ao quadrado, que a gente optou por escrever x ao quadrado menos y ao quadrado. X menos y, né? No caso aqui é x ao quadrado menos y ao quadrado. E a gente sabe aí que essa quadrado da diferença, essa diferença de quadrados, a gente pode escrever isso como sendo x menos y vezes x mais y. Isso aqui é igual a zero. Se você quiser, pode fazer a distributividade aí, você vai chegar aqui, isso aqui é igual a isso. E como a gente viu lá atrás, se o produto de dois números está dando igual a zero, é porque este aqui é zero ou este aqui é igual a zero, ou seja, x menos y é igual a zero ou x mais y é igual a zero. Deixa eu ver qual era a propriedade, que eu não lembro, acho que é a letra B. Isso, a letra B, se o produto de dois números está dando igual a zero, um dos dois é igual a zero. E aí, para terminar aqui, vai se x menos y é igual a zero, porque x é igual a y, ou se x mais y é igual a zero, x é igual a menos y, tá? Então, a gente verificou realmente que se os quadrados de dois números são iguais, é porque um é igual a mais ou menos o outro. Certo? Então, essas são propriedades que seguem daqueles conjuntos de axiomas. Isso a gente fez para, no caso, os números reais, mas a gente em nenhum momento usou o fato desses camaradas serem números reais. Nota que a gente não está usando o fato disso ser números reais, a gente está usando a estrutura axiomática em si, aqueles axiomas, ou seja, qualquer conjunto que tenha aquele conjunto de axiomas, todas essas propriedades são verdadeiras, certo? Ou seja, isso é uma vantagem de a gente trabalhar com um sistema axiomático. Então, era isso para a aula não ficar muito longa. A gente faz, enfim, já deve ter ficado bastante longa, mas para que não fique mais longa ainda, a gente acaba optando por fazer aulinhas mais curtas. E aí a pergunta que vem é o que é que vem a seguir, né? Ou seja, o que é que a gente vai fazer depois, né? Então a gente vai ter um momento ao vivo, né? Nesse momento ao vivo a gente vai falar sobre a ordenação dos números reais, o que é que significa a ordenação, como é que a gente define uma ordem sobre os números reais. A gente vai ter sobre essa parte aqui um conjunto de exercícios lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que no momento oportuno vocês saberão que ambiente é esse. E a gente vai ter também, após uma nova videoaula, após esses dois momentos aqui, agora sobre a completude dos números reais, e é aqui onde a gente vai poder diferenciar os números reais dos números racionais. É o que diferencia. Até aqui não há nenhuma, até esse momento aqui não teremos nenhuma diferença entre esses dois conjuntos, mas é na completude dos números reais que a gente enxerga a primeira diferença entre esses conjuntos. E isso aí você já tem alguma noção, né? Para quem lembra lá daqueles momentos que a gente tinha visto. E aí é onde vai entrar aqui aquela conversa de ínfimo, de supremo, que a gente já tinha estudado. E a gente vai repassar por esses assuntos, tá, gente? Então, era isso que eu tinha aqui para mostrar para vocês. A gente está usando aqui, a gente usou para essa aula aqui o livro do Elon, né? Que é o livrinho da capa cinza, né? Um curso de análise real, volume 1. E a gente também usou aqui o livro do Geraldo Ávila, que é o livro que a gente também adota aqui no curso, tá? Principalmente este livro aqui. Então é isso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.